A paz do Senhor a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui fazendo essa transmissão para que o nome do Senhor seja glorificado. Já já a gente já começa a nossa transmissão. Deixa eu apenas fazer alguns compartilhamentos aqui e logo logo a gente começa a nossa transmissão. Amém, irmão? Mais um momento. Estou fazendo uns compartilhamentos aqui com algumas pessoas, alguns grupos, mas já já, e no máximo 3 minutos a gente começa a pregar a palavra de Deus e eu tenho certeza que você vai sair abençoada. Fique conosco até o final, que eu tenho certeza que você vai sair cheio da presença de Deus. Amém, irmão? Mais um minuto. Só vou compartilhar com os últimos grupos e a gente começa aqui. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos começar a nossa transmissão.
Mais uma vez, quero dizer que você seja bem-vindo em nome de Jesus. Tenho certeza que você vai sair daqui impactado. A gente vai ouvir da palavra, tem uma palavra especial para a gente poder ouvir nesta noite, para a gente poder aprender um pouco mais de Deus. E eu tenho certeza que a gente vai sair edificado aqui deste lugar. Vai compartilhando essa transmissão com grupos, no WhatsApp, tanto também no Facebook. Vai compartilhando aí, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e Deus vai te abençoar. Amém? Palavra de Deus nesta noite, ela vai ser ministrada em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. Eu não me apresentei, eu sou o missionário Tiago. E nós somos a igreja Congregação Resgate na Escuridão. E eu tenho certeza que dessa transmissão, Deus vai tocar no seu coração. E tenho certeza que você vai aprender um pouco mais do Senhor nessa noite. Amém? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. Está com sua Bíblia aí na mão? Pega ela. Eu dou um tempo, eu espero você pegar a Bíblia para nós podermos juntos aprendermos mais do Senhor. Amém? Vou lá. Vou ler aqui a passagem bíblica para que fique aí gravado no seu coração. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim, para com o Senhor, como também para com os homens. Eu vou ler mais uma vez para ficar aí gravado no seu coração. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim, para com o Senhor, como também para com os homens. Vou fazer uma oração breve, só para a gente poder ministrar a palavra de Deus, mas fique conosco até o final. Se você ficar conosco até o final, vai ter uma oração de poder, de fogo, e eu tenho certeza que você que está angustiado, você que está preocupado com essa pandemia, eu tenho certeza que Deus vai fazer o sobrenatural, amém? Mas agora eu vou fazer uma breve oração só para pregarmos a palavra de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória, eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, já vai tomando essa pessoa que está no outro lado da tela, que esta pessoa, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, venha ser impactado pelo poder, Pai amado, da tua palavra nesta hora. Que esta pessoa, Pai amado, que está aflita, depressiva, chorosa, sem saber o que fazer, Deus, que nesta noite ela venha se tranquilizar, ela venha ter paz, ela venha ter tranquilidade, ela venha, Pai amado, ouvir uma palavra para que ela venha ter uma esperança, Deus. Uma esperança, Espírito de Deus, que só o Senhor, Pai amado, pode dar. Vai explicando para esta pessoa, Pai amado, vai explicando além da minha capacidade de explicar, e que esta pessoa, Pai amado, venha ser ministrado pelo Senhor, que é o maior pregador que existe na face da terra. Já vai preparando os corações, o meu e o de todos que estão ouvindo, Pai, para ser como uma boa terra. E a boa terra, Deus da glória, é quando cai a semente que é a palavra de Deus, Pai. Ô Espírito Santo, essa semente, ela cria raiz, ela fortalece e fica forte. Deus, que esta semente nesta noite venha criar raiz no coração de cada um, Pai. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus foi aberta ali em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26, onde fala um pouco do crescimento de um jovem chamado Samuel. Mas antes de te falar diretamente sobre ele, sobre a vida dele, eu quero contextualizar um pouco e quero te explicar um pouco sobre a vida de Samuel. Existia um homem cujo nome era Elcana. Este homem, ele possuía naquela época, ele tinha naquela época 2 esposas.
Porque naquela época era permitido. Graças a Deus que hoje não é, mas naquela época era. Então ele tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. A Bíblia vai dizer que este homem Elcana, este homem temente a Deus, ele tinha um coração muito voltado para Ana, ele amava a Ana. Entretanto, Penina era a mulher que dava filhos a ele. A Bíblia vai dizer que ela tinha filhos e filhas. Enquanto Ana, apesar dele amar, mas ele não tinha filho nenhum dela. E naquela época, antigamente isso era muito importante. Havia uma questão cultural muito grande, havia um preconceito muito grande, a mulher que não gerava filhos. Então, Ana, ela ficava muito angustiada com isso. Então, um certo momento em que Elcana pega a sua família e vai até a cidade de Siló para adorar a Deus, costume que os judeus tinham de fazer todo ano. Então, uma vez no ano, ele pegava as suas duas esposas, os filhos e as filhas de Penina e os seus criados e ia lá para a cidade de Siló. Quando chegava lá, ele adorando, todos adorando juntos, e Ana, ela brotou no coração dela o desejo de clamar a Deus por aquilo que estava afligindo ela. Porque eu entendo que não adianta a gente desabafar ou procurar outras soluções que não seja Deus. Às vezes a gente procura soluções com todo mundo, a gente procura soluções com as pessoas, pegamos conselhos com todo mundo, mas com quem realmente nós devemos buscar, que é o Senhor, às vezes a gente não faz. E Ana, ela naquele momento, ela busca. Estavam todos no templo adorando. Estavam todos ali buscando a Deus. E naquele momento, Ana, ela começa a falar, a chorar. Eu imagino que ao mesmo tempo que ela cantava, ela chorava, ela orava. Sabe aquela mistura que só quem já louvou, só quem já adorou a Deus, só quem adora a Deus, só quem exalta o nome do Senhor. Aquela mistura, às vezes a gente está louvando, aí cai uma lágrima, a gente começa a adorar, a gente começa a falar em línguas estranhas, a gente começa a exaltar o nome de Deus, a gente começa a fazer aquela mistura de oração. Então, Ana estava neste momento, né? E nesse momento, sabe aquele ditado que briga de marido e mulher não se mete a colher? É a mesma coisa. Neste momento, só estava Ana e Deus e Ana. Então, não era para ninguém se meter. Porque ai daquele que se mete em algo que é em particular entre você e Deus. Tem coisas que só você e Deus vão entender. Tem pessoas que olham de fora e querem entender aquele particular que você tem com Deus, aquele algo que você tem com Deus que ninguém vai entender. Mas você e Deus entendem perfeitamente. Então, Ana estava neste momento. Aí o sacerdote ali inventa de se meter e pergunta se ela estava embriagada. Porque as pessoas têm a tendência a julgar. As pessoas têm a tendência a apontar aquilo que elas não conhecem, aquilo que elas não sabem. E Ana estava ali adorando, exaltando, engrandecendo, naquela mistura maravilhosa que todo crente já passou por isso. E ela ali adorando, e ele se mete e pergunta se ela estava embriagada. E ali naquele momento ela diz, não, a minha alma está aflita, eu estou orando ao Senhor, eu estou pedindo ao Senhor, eu estou clamando a Ele. Ao invés de ir no barzinho, ficar conversando e tomando uma cerveja e desabafando com um amigo, ao invés de procurar outras soluções, eu estou procurando Deus, porque Ele para mim é a solução de todas as coisas. E ali Ana, quando ele se mete, ele explica. E aí ele vê que era algo particular entre ela e Deus, que ela estava pedindo um filho. Ele abençoa ela e ela vai para casa.
Mas ela não vai em paz para casa normal, porque a Bíblia diz que Penina, a outra esposa de Elcana, ficava irritando Ana. Ficava excessivamente, a palavra que a Bíblia diz é excessivamente irritando Ana. Eu imagino Penina ali sendo debochada, eu imagino Penina ali julgando Ana, eu imagino Penina ali condenando, eu imagino ela pirraçando, irritando Ana, falando mal de Ana, dizendo aí, Ana, você não tem filhos, ele pode até te amar, porque uma pessoa quando tem inveja de você, ela procura um defeito. Penina nunca ia ter o amor de Elcana como Ana tinha. Ela invejava isso. Mas do que ela poderia falar? Ela só poderia falar que não tinha filhos. Então, às vezes, aquele que nos inveja, aquele que quer ver o nosso mal, sempre procura o nosso defeito. E ele pega o defeito e joga na nossa cara com a intenção de nos abater, de nos destruir, de nos colocar para baixo. Mas eu quero te dizer que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus, ele tem um propósito sobre todas as coisas, sobre toda a aflição. Ele não quer ver você aflito, ele quer ver você em pé, ele quer ver você confiando que ele pode fazer uma nova história na tua vida. É isso que ele quer. E ali Penina ficava ali, pirraçando Ana. Ficava falando coisas que às vezes machucam. As pessoas às vezes falam coisas só para nos ferir e não sabe o tamanho da ferida que faz em nós. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, aquele que é poderoso, ele tem um bálsamo, ele tem um remédio, ele tem um alívio para a tua ferida, a ferida daquela pessoa que lhe ofendeu, que lhe machucou. Ele tem o remédio. Ali, quando ela era pirraçada, eu imagino Ana se torcendo. Mas tudo que a gente entrega na mão de Deus, tudo que a gente confia em Deus, agora é entregar mesmo. Não adianta você entregar e depois tomar de volta, ou entregar e ficar perguntando, e aí Deus, quando é que você vai fazer? Não, você confie, entregue nele. Inabalável é aqueles que estão com o Senhor. São como os montes, eles ficam ali firmes. Aquele que está com a casa firmada na areia e aquele que está firmado com a casa na rocha. Aquele que está firmado com a casa na rocha, pode vir o vendaval, pode vir o que vier. Ele está confiante, ele está firme. E Ana estava confiante. Ana confiou no Senhor. Ali quando ela confia, a Bíblia vai dizer... Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que Ana faz um voto. Talvez você não saiba o que é voto, mas é aquilo que você fala com Deus assim, com o coração aberto. E fala, Deus, eu preciso disso, me ajuda. Eu preciso dessa situação mudada financeira. Eu preciso desse marido transformado. Eu preciso dessa esposa transformada. Eu preciso desse filho transformado. Aí ali você ora e fala, Deus, quando isto acontecer, eu farei isto, eu ofertarei na casa do Senhor, ou eu farei algo de adoração, de gratidão, algo que você agradeça a Ele por aquilo que você alcançou, pela bênção no Senhor que você alcançou. E Ana fez um voto. Ana disse, se o meu ventre gerar um filho, eu entrego, assim que ele desmamar, ou seja, assim que ele deixar de mamar, eu vou entregar ele para ser servo do Senhor, para fazer a obra de Deus. E ela fez esse voto. E a Bíblia diz que Deus honra a fé de Ana, porque eu nunca vi um homem ou uma mulher de Deus que tem uma fé ali no Senhor, em um propósito, ficar decepcionado. Eu nunca vi. Porque a fé, ela é sobrenatural. A fé, ela move montanhas. A fé muda a história. A fé, ela faz o impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia.
Então, a fé ela é maravilhosa. A fé ela lhe dá uma certeza daquilo que é incerto, daquilo que é impossível. Era impossível para Ana ter um filho. Mas a fé que estava em Ana fez ela ter a convicção de que ela, sim, iria nascer um filho do ventre dela. A fé é o firme fundamento. Ou seja, você está firme ali, ó, você está na certeza. O livro de Tiago vai dizer que não pense tal homem, ou seja, não pense tal homem que pede alguma coisa duvidando que receberá alguma coisa do Senhor. Você tem que pedir certo e confiante. Então, Ana pede e Ana recebe. Ana é abençoada com o filho. E assim que este filho nasce, que este filho ela amamenta e que este filho ele cresce, ou seja, que ele deixa de mamar, que ele cresce um pouquinho, a Bíblia diz que ele consagra, ela entrega o filho dela ao sacerdote Eli, o filho dela, para que este menino cresça nos ensinamentos sacerdotais, nos ensinamentos judaicos daquela época, para que ele venha ser um homem de Deus e venha servir a obra de Deus. Este menino, o nome dele é Samuel. É sobre ele que nós estamos falando nessa noite. Então, este menino, eu te contei toda essa história para você entender da onde veio Samuel. E Samuel, ele nasce, e ele já nasce consagrado a Deus, e ela entrega o menino ao sacerdote Eli. E a Bíblia vai dizer que este menino cresce. Entretanto, há alguns problemas que você precisa saber. E este é o objetivo desta noite. Porque você vai aprender nesta noite que para você ter uma vida com Deus, para você ter ali uma personalidade com Deus, para você buscar a Ele de todo o seu coração, para que você esteja firme com Ele, você precisa ter uma coisa chamada personalidade. Você precisa ter certeza daquilo que você quer. Aquele que é Maria vai com as outras. Aquele que é influenciável. Aquele que é manipulável. Não dá muito certo em ter uma vida com Deus. E aí você vai aprender. Samuel, ele cresce. Entretanto, há uma série de problemas. O sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos. O nome de um era Ofni e o nome do outro era Ofinéias. Ofni e Ofinéias. Esses 2 filhos do sacerdote Eli, eles não queriam saber nada de ter uma vida com Deus. Todo filho de sacerdote, ele aprendia o ofício sacerdotal para que fosse o sucessor do pai. Geralmente o sumo sacerdote, que era o Eli, os filhos geralmente eram o sacerdote, porque tinha um sacerdote e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote daquela época era Eli. E geralmente os filhos aprendem ofício e vão ser sacerdotes ali. Só que Ofni e Finéias não queria saber nada disso. Eles queriam saber era de mulheres, prostituição dentro do templo. Ou seja, o lugar sagrado. Ofni e Finéias não queria nem saber, queria saber de orgia, queria saber de fazer no meio do templo ali. A Bíblia diz isso. Naquela época, só era destinado ao sacerdote, ele não trabalhava, ele trabalhava na obra de Deus. Então, a Bíblia diz, a própria lei de Moisés diz que quando alguém ofertava alguma coisa na casa do Senhor, o sacerdote, principalmente se fosse alimento, eu estou falando de alimento, o sacerdote vinha com um garfo grande, enfiava e tirava ali. O que saía ali era para o sustento da família do sacerdote. Entretanto, os filhos dele não queriam saber de nada, pegavam a oferta toda, pegava a melhor parte da carne, se fosse sacrificar um boi, vamos dizer assim, ele pegava a parte da picanha, sabe? Ele pegava o melhor, eles não queriam saber.
Eles não tinham nenhum compromisso com Deus. Nenhum. E eu imagino o filho de Ana, o Samuel, crescendo neste ambiente. Eu imagino Samuel, ele crescendo e vendo essas coisas. Eu imagino Samuel, ele vendo essas coisas. Eu imagino talvez os Ofni e Finéias dizendo: rapaz, esquece isso. Que nada, vamos para farra, vamos para festa. Esquece esse negócio de cuidar, esse negócio de Bíblia, esse negócio de igreja, esse negócio aqui, isso aí é antiquadro, não presta não. Larga lá. Eu imagino Ofni e Finéias tentando seduzir Samuel, Satanás usando eles dois para seduzir Samuel. Mas a Bíblia vai dizer que Samuel cresce neste ambiente. E ele cresce. E ele cresce bem visto aos olhos do Pai. Bem visto aos olhos de Deus. Ei, aquele que tem um chamado, aquele que tem um propósito, muitos vão condenar. As pessoas não entendem, as pessoas julgam, as pessoas condenam. Mas aquele que tem um propósito, aquele que tem uma certeza, aquele que quer mesmo buscar a Deus, ele tem que ter verdadeiramente a personalidade. Ele tem que saber aquilo que ele quer, ele tem que saber aquilo que ele não quer também. Ele tem que ter uma convicção. Não dá para você seguir uma vida com Cristo, não dá para você buscar a Deus sendo manipulável. Toda pessoa que chega para você, lhe manipula, lhe tira do foco. Qualquer coisa lhe tira, lhe desvia do foco. Samuel, ele cresce nesse ambiente. Ele cresce em um ambiente totalmente adverso. A Bíblia diz que Ofni e Finéias mandava no pai Eli. O sacerdote Eli, ele não tinha pulso com os filhos. Ele não exortava. A Bíblia diz que o pecado de Eli, ou seja, o erro de Eli, não foi o erro dos filhos, foi o erro deles, nem ao menos exortar os filhos. Nem isso ele fazia. Nem exortar, nem ali orientar, nem ali. Ele não fazia nada com os filhos, nada. Ei, é porque hoje é mais ou menos os pais, como eu não acredito nisso, eu sou pai. Eu não acredito nisso que hoje em dia nós temos que criar os nossos filhos sem exortar, sem orientar. Não pode fazer nada, tem que dar tudo. Hoje nós vemos pais, nós vemos mães que não exorta filho, que acha que não pode fazer nada que ele chore. Tem que tratar a criança como um bebelozinho. Ei, é por isso que se levanta uma geração tão frustrada, uma geração que não pode ouvir um não, não sabe ouvir um não, não sabe às vezes até da namoradinha mesmo, não sabe ouvir um não, porque pensa logo em se matar, pensa logo em se suicidar, pegar uma arma e ir atrás, porque nasce uma geração aí que não sabe nem ouvir não. Não sabe ouvir não. Meus pais me educaram, meu pai me exortou, minha mãe me exortou também, e isso não me fez depressivo, triste, não, muito pelo contrário. Mas hoje em dia não se pode fazer nada. Não se pode fazer nada direito da infância. Ei, a minha Bíblia vai dizer que pais exortam filhos, orientam filhos. É por isso que tem uma geração assim tão frustrada, uma geração que qualquer coisa pensa em se matar, se joga pela janela, pensa em se suicidar, porque costuma ver televisão onde tudo é perfeito e não sabe lidar com frustrações. A gente precisa lidar com frustrações. A vida é cheia de não e os nossos filhos precisam aprender isso. Que tem um monte de não na vida, mas os poucos sims que você recebe faz você chegar onde você tem que chegar. E o sacerdote Eli não exortava os filhos dele em nada. Em nada. É porque não é o objetivo da pregação nessa noite, senão a pregação fica muito longa. Mas se você for ler a Bíblia, você vai ver que toda Israel
Toda a terra de Israel, ela é condenada porque Eli simplesmente não teve um pulso com os filhos dele. Deus, quando desce a mão em Israel, morre os filhos, morre Eli, morre todo mundo, simplesmente porque ele não teve pulso com os filhos. Então, entenda que Samuel cresce nesse ambiente. Imagina, adolescente fazendo o que quer, os dois, eles fazendo o que quer, além do status. Porque, imagina, ele era filho do sumo sacerdote. Naquela época, era muita coisa. Então, além desse status, além desse brilho, além de tudo isso, desse status social, eles ainda não queriam nem ter nenhum compromisso com Deus. Porque uma coisa é Deus levantar uma mulher que tenha muito dinheiro, um homem que tenha muito dinheiro, que tenha status social, que seja o que for, que seja político, que seja engenheiro, que seja o que for, e essa pessoa tem um temor a Deus. Isso é uma coisa. Aí nós vemos na Bíblia cheio de homens assim, Abraão, Daniel, nós vemos o rei Davi, nós vemos vários homens assim. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter status, é você ter o dinheiro, é você ter um cargo, é você ter uma empresa muito grande e você não ter nenhum temor a Deus. Isso é uma coisa completamente diferente. O livro de Provérbios diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda ciência. Quando um homem e uma mulher temem a Deus, ele pode ter tudo, mas os valores, os princípios dele não se corrompem. Não se corrompem. Não mudam. Não cocheiam entre dois pensamentos. Não. Os filhos de Ofni e Finéias tinham todo o status. Entretanto, não tinha nenhum temor a Deus. Nenhum temor a Deus. E o que acontecia ali era uma verdadeira, me desculpa a expressão da palavra, uma verdadeira desgraça naquele lugar. Uma verdadeira miséria. A gente vê ali aquela sociedade toda corrompida, porque se a liderança de um povo ela é corrompida, é por isso que a Bíblia nos ensina a orarmos por todo o governo, independente de esquerda, de direita, independente do que seja. Nós temos que orar pelos nossos governantes, porque se uma liderança de um povo ele se corrompe, todo o povo vai junto. E naquela época, na cultura judaica, na sociedade judaica, a liderança espiritual era praticamente o Congresso, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, os três juntos. Então, se a liderança estava corrompida, todo Israel estava corrompida. E Samuel cresce nesse ambiente. Samuel cresce neste propósito, vendo estas coisas. Mas só que o que Samuel fez foi uma escolha. Samuel escolheu seguir a Deus. Samuel, ele escolheu ter um propósito com Deus. Samuel, ele teve uma convicção de andar com Deus. Samuel, ele escolheu isso. Ei, qual é a tua escolha? Quando a gente escolhe algo, a gente está ali convicto naquela escolha. Você escolhe, você faz uma escolha. Na vida você faz uma escolha. A Bíblia diz que eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Qual é que você escolhe? A Bíblia diz, a Bíblia pergunta. Olha que a Bíblia não tem até uma passagem bíblica que diz: escolheis, pois, a bênção. Mas tem outra passagem bíblica que ele não fala isso, ele só diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Qual você escolhe? Qual é a que você escolhe? É a sua escolha. A escolha não é minha. Eu estou aqui fazendo o meu papel de transmitir
aquilo que eu acredito. Eu acredito que isso aqui é vida, é poder, é direção, muda a história, tira o drogado, aquele que era drogado passa a ficar são, aquele que vivia na rua passa a viver em um palácio, porque eu acredito nisso. Eu estou te entregando aquilo que eu acredito. Mas eu estou fazendo a minha parte só é essa. A decisão é sua. A decisão é sua. Ao contrário do que muitas pessoas que são preconceituosas com a igreja evangélica, elas dizem, aqui não é lavagem cerebral. A decisão é sua. Você escolhe. Eu não posso escolher por você. Eu não posso tomar a decisão que é sua. Samuel, ele toma uma decisão. Eu vivo um ambiente corrupto. Eu vivo com pessoas que me condenam, mas eu escolho Deus. Eu escolhi Ele. Eu fiz a escolha. Porque o que você escolhe, você vai receber, meu amigo e minha amiga. Se você escolher, o que você escolhe vai chegar até você. Se você escolher bênção, você vai receber bênção. Se você escolher maldição, você vai escolher maldição. Você vai receber maldição. Vai receber maldição. Então, entenda que Samuel toma esta decisão. Ei, qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Nós temos uma brincadeira no meio evangélico que a gente diz que tem crentes raimundos. Não sei se vocês já ouviram essa brincadeira, mas crentes raimundos, um pé no mundo, um pé na igreja. Ou melhor, um pé na igreja e um pé no mundo. Para rimar, né, com Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Ei, qual é a sua escolha? Não adianta ficar em cima do muro. Não adianta você querer usar roupa de crente, não adianta você carregar a Bíblia de crente, não adianta você falar como crente. Porque isso, você pode me enganar, você pode enganar o pastor da sua igreja, mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana. A Deus ninguém engana. Então, não adianta ficar andando para lá ou para cá, e cuidado com esta brincadeira. Que eu já vi Deus recolher muitas pessoas no momento que não fica um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, aí fica lá, fica cá, fica lá, fica cá, fica lá, fica cá. Quando vem para cá, Deus aí, ó, recolhe. Cuidado com essa brincadeira. Cuidado com isso. Então, você tem que fazer uma escolha. Qual é a sua escolha? A sua escolha é ficar no meio daquelas pessoas que são baixa astral, que são... Qual é a palavra certa que eu vou usar? Que são pessoas que só te levam para baixo. Que não são pessoas que são para frente, que acreditam em você, mas são pessoas que só lhe condenam, que só lhe botam para baixo. Você quer ficar nesse meio? Cuidado, filha. Porque você vai acabar sendo uma pessoa assim. Fique em um meio, converse com uma pessoa que ela não é otimista, ou melhor, ela é pessimista. Converse com ela. Converse 1 hora com ela. Eu duvido se você não vai sair com pensamentos depressivos, com pensamentos tristes. Você quer andar no meio? Você quer essa escolha? Ou você quer andar no meio de pessoas otimistas que acreditam, que sabem que vai dar certo, que apostam em você? Pessoas que dizem, não, faça, vai dar certo que vai dar tudo certo na tua vida. Você quer acreditar, quer andar com essas pessoas? Então escolhe isso. Escolhe acreditar em Deus. Samuel, ele cresce nesse ambiente. Mas a Bíblia vai me dizer que Samuel se forma um homem verdadeiramente de Deus, como poucos na Bíblia. Samuel, ele foi sacerdote, foi profeta, ele foi juiz, né? O juiz, para você que não sabe, é uma espécie, é um tipo de rei, vamos dizer assim, né? É um líder. Então, ele foi sumo sacerdote, ele foi profeta, ele foi de tudo. Tudo que você imaginar. Sabe aquele irmão da igreja que foi obreiro, foi
limpava a igreja, que foi pastor, que foi bispo, tudo. Samuel foi tudo que você imaginar. Porque nasceu em Samuel uma semente, uma escolha. Aí você vai dizer, não, mas a mãe dele ofereceu ele ao Senhor. E por isso ele cresceu, ele foi aprendendo. Ei, se berço evangélico fosse garantia de salvação, o reino do céu estava cheio. O berço evangélico é maravilhoso, é muito bom para você pegar aquele conhecimento, para você ser criado, para você pegar os ensinamentos básicos, é muito bom. Mas vai chegar um ponto na vida que aquela pessoa vai ter que fazer uma escolha ela mesma. Ela vai ter que escolher. Quantas pessoas a gente vê que nascem em berço evangélico, mas quando cresce se desvia da palavra de Deus, se desvia do evangelho. Então, Samuel, ele, tudo bem, ele teve um berço ali, bons ensinamentos, entretanto, a escolha de Samuel, ao ver situações que não condizia com o Senhor, foi maravilhosa. Foi digno de uma pessoa de personalidade. Lembra quando eu disse para você que é necessário ter personalidade para ter uma vida com Deus? Samuel precisou ter uma personalidade. É que nem hoje. Hoje nós temos esse negócio chamado celular, que é muito bom, beleza, tudo bem. Se você utiliza de forma útil e de forma para adorar a Deus, amém. Mas também a informação, quantas vezes você está acessando um site e aparece ali algo que não louva a Deus, uma foto pornográfica, alguma coisa que você tem que sair, que você tem que dar a saída, que você tem que partir para outra coisa. Quantas vezes nas redes sociais nós somos ali atacados com tantas informações que às vezes não louva a Deus. E você tem que ter uma personalidade, você tem que ter uma escolha, você tem que ter uma certeza, uma convicção. Olha, eu escolhi isso. Ei, faça essa escolha. Samuel, ele escolheu. Samuel foi próspero. Samuel, Deus operou na vida dele de maneira sobrenatural. Escolher a Deus não é caretice. Escolher a Deus é para homens e mulheres corajosos. Se você é covarde, se você é Maria vai com as outras, se você tem medo de enfrentar a multidão, porque tem pessoas que não têm personalidade própria e elas não conseguem enfrentar a multidão que vai de encontro a ela. Esse tipo de pessoa, qualquer coisa, ela vai sair do evangelho. É como Jesus falou na parábola. O semeador saiu a semear e ele estava com a bolsa cheia de semente e umas sementes começaram a cair no caminho, outras sementes caíram no pedregais, outras sementes caíram nos espinhos, mas outras sementes caíram na boa terra. Aí quando Jesus vai explicar a parábola, ele diz isso, que umas caíram no caminho, nem nascem porque vem Satanás ali e pega. Outras nasceram nos pedregais, criaram uma raiz frágil, mas criaram uma raiz, cresceram, mas diante do problema, eles morreram. Ou seja, ele não se firmou. Por quê? Porque não havia raiz. Depois, teve um outro que caíram nos espinhos. Os espinhos, ele cresce, ele cria raiz, mas na hora que está crescendo, os espinhos vão lá e começa a alfinetar e ele desiste da caminhada e ele morre. Mas há aqueles que a semente caiu na boa terra e quando cai na boa terra, cria raiz, que a certeza as raízes ficam firmes e ele não se abala. Ei, a semente da palavra de Deus está caindo aonde? Talvez você seja um ouvinte da palavra de Deus. Eu já quero te dizer que ser ouvinte da palavra de Deus não é o suficiente. Saber que Deus é o Todo-Poderoso não é o suficiente. A Bíblia diz que a Bíblia faz essa pergunta. Você sabe que Deus é o poderoso? Você teme ao Senhor? Fizestes bem. Os demônios
também sabem e se estremecem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, você sabe que Deus é poderoso? Bom. Você sabe que Deus fez os céus, a terra e o mar? Bom. Você sabe que você teme a Deus, sabe que Ele existe? Bom. Mas os demônios também sabem de tudo isso. E estremecem. Então, não adianta só saber que Deus, Ele é o poderoso. A Bíblia vai dizer que os verdadeiros filhos de Deus, eles obedecem. Obedecer é o problema. Ouvir a voz de Deus nunca foi o problema. O problema é obedecer. Este é o problema. Então, saber só que Deus é o poderoso é semelhante à semente que cai no caminho. Nem cria raiz. Mas ali todo mundo sabe. Outras sementes, ela não cria raiz. Sabe aqueles ouvintes, aqueles frequentadores da igreja? Toda igreja grande tem sempre um frequentador que ele não se apega no evangelho, mas também não larga. Ele fica ali só. Ele é essa semente que cai na terra, até vai criar uma raiz, mas não sustenta. Aí tem um outro tipo que cai nos espinhos. A semente, ela vai, ela cresce, fica firme. Mas essa, quando começa a crescer, os espinhos começam a furar. Ei, é isso que Samuel, ele sabia. Ele viu os espinhos, ele viu o espinho da má influência, ele viu o espinho das más conversações, ele viu o espinho dos maus exemplos, ele viu o espinho de uma sociedade judaica toda distorcida e corrompida. Mas ele soube crescer em meio aos espinhos. Ele fez uma escolha, ele fez uma convicção. Ei, que a tua escolha, que a tua certeza seja Deus. Servir a Deus é muito bom. A consequência de servir a Deus é muito bom. Você tem que, quando você serve a Deus, não sirva hoje e queira o resultado amanhã. Entenda que os resultados ele vêm a longo prazo. Quando você vai ver a longo prazo, quando você olha para trás e vê a história que Deus fez, aí você vai dizer, Deus, o Senhor foi Deus na minha vida. Ei, entenda que Deus ele é maravilhoso. Qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? Quando a gente escolhe, podem condenar, podem dizer que é santarrão, podem fazer piada de crente, podem fazer o que for. Mas você fez uma escolha. Você escolheu Deus. Você teve a convicção de que Ele é Deus. De que Ele é o poderoso. De que Ele pode fazer todas as coisas. Ei, isso é servir a Deus. Talvez na tua vida você fique esperando apoio de pessoas. Você espera de que pessoas ao seu redor lhe ajudem a servir a Deus. Deixa eu te dizer um negócio. Mas é muito difícil você ter apoio para servir a Deus. A maioria das vezes você vai encontrar pessoas que te condenam, que lhe botam para baixo. Mas você tem que ser uma verdadeira mulher, um verdadeiro homem de Deus, que tem uma certeza, que tem uma convicção, que sabe aonde quer chegar. Você tem que saber aonde você quer chegar. Você tem que saber o propósito. E ainda que todos duvidem, mas tenha consciência, tenha certeza dessa escolha. A escolha de servir a Deus. Escolha Ele. Escolha servir a Ele. Que Deus vai fazer o sobrenatural. Deus tira a depressão. Deus tira bebida. Deus tira vício. Deus pode fazer todas as coisas. Eu creio nesse Deus. Eu sei que Deus pode fazer todas as coisas. Eu vi com os meus olhos, eu vi na minha vida, eu vi em vida de outras pessoas. Deus, Ele pode mudar a história.
Talvez você assista a televisão e fique vendo as igrejas mostrarem os testemunhos e você fica dizendo ali que nada. É mentira. É lavagem cerebral. É mentira. Não é possível, o pastor deve ter dado um dinheirinho para ele chegar na televisão e dizer que mudou a história. Não é possível, não. Eu quero te dizer aqui, em nome de Jesus, que as escamas dos seus olhos caiam. E que Deus, Ele pode fazer o impossível. Ele pode mudar a história, sim. Ele pode tirar um viciado das drogas, sim. Ele pode fazer todas as coisas, sim. Não é história de carochinha, não. Não é lavagem cerebral, não. É verdade. Pergunta para a mãe de um filho drogado para ver se é verdade ou se é mentira. Pergunta a uma esposa de um marido alcoólatra que teve a vida transformada se é mentira ou não. É verdade. É verdade. Creia. Talvez você esteja aí, ó. Já tentou de tudo. Já tentou de tudo. De tudo. Mas nada deu certo. Sabe por quê? Porque você não tentou Jesus. Vai lá, faz essa tentativa com fé, para ver se Ele não muda a tua história, para ver se Ele não converte a tua vida, para ver se Ele não te transforma, para ver se Ele não te faz uma mulher nova. Quando você vê lá na internet, no Facebook, no Instagram, ou em qualquer lugar que seja, você vê uma foto de um antes e de um depois, não é mentira não. Não é mentira não, ali é o antes e o depois, é depois da transformação de que Deus fez, de que Deus operou o sobrenatural. Não é mentira não, não é mentira não, não é mentira não. Eu vou orar pela tua vida, eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela minha casa, pela sua casa. Louvado seja Deus. A música entrou que eu nem vi. Mas eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela nossa casa, pela minha casa, pela sua casa. E eu tenho certeza de que Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Creia nisso. Creia de que Ele pode fazer o sobrenatural. Porque Ele é poderoso. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, pela vida desta pessoa que está me ouvindo nesta hora, Senhor da glória. Vai tomando a vida dela em tuas mãos, Pai. Repreende todo mal em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, a tua graça, Pai, as tuas maravilhas, Pai, nesta vida. Senhor, ajuda esta mulher, ajuda este homem a escolher verdadeiramente Deus, Pai. Ajuda ela, Pai, a ter convicção. Muitas vezes ela fica com medo, como eu ficava, das pessoas me chamarem de fanático, me chamar de santarrão. Deus da glória, tira deste coração, deste pensamento, Deus, essa dúvida, este medo, para que ela possa dar uma direção, ela possa dar um passo na direção do Senhor. Manifesta o teu poder, Espírito Santo de Deus. Vai tirando todo pânico, todo desespero, todo preconceito que impede as pessoas de lhe conhecerem, Jesus. Porque eu não falo nem de conhecer o Evangelho ou a religião evangélica. Eu falo de conhecer Jesus. Então, Jesus, vai tomando essas vidas em tuas mãos, repreende todo mal, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória na vida de cada um que está aqui me ouvindo. Espírito Santo, vai tomando o coração duro para ouvir a palavra de Deus, a mente também, Pai, a mente travada para ouvir a palavra de Deus, pessoas já armadas, Pai amado, porque há pessoas que não adianta nenhum argumento, não adianta argumentar nada,
Pai amado, que ela sempre vai ter um questionamento, mas Senhor da glória, eu te peço o Espírito Santo, assim como eu já tive vários questionamentos e não deixava, não tinha que me fizesse aceitar a religião evangélica, Pai. O Senhor, Pai amado, fez o sobrenatural. O Senhor, Pai amado, lançou o argumento que só pode vir do Espírito Santo. Quando este argumento vem do Espírito Santo, não há ninguém, Pai amado, não há ciência que possa combater. Então o Espírito Santo toca neste coração nesta hora. Deus, eu faço uma oração, essa pessoa que está aqui desesperada nesta hora, sem saber o que fazer, com vontade de sair correndo, espírito de loucura, Pai amado, sem saber o que fazer nesta pandemia, Pai amado, a pessoa muitas vezes, Pai, está sem condição de poder ir trabalhar, Pai amado, por causa das restrições nas ruas, Pai amado. Espírito de Deus, eu te peço, vai dando uma estratégia para esta mulher, vai dando uma estratégia para este homem, Pai amado, para que o alimento, Pai amado, chegue dentro de casa, vai tirando todo o pânico, todo o desespero, Pai amado, vontade de se matar, vontade de suicidar. Eu ordeno nesta hora, eu bato em retirada da vida desta mulher, deste homem. A pandemia, ela não mata só por causa do vírus, ela mata também por causa da fome, ela mata também por causa do desespero, Pai amado, do medo de pegar o vírus. Tudo isso mata também. Senhor da glória, vai botando as tuas mãos, Pai, nestes corações, Pai, para que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, essas pessoas venham ter paz, venham ter tranquilidade. Pai amado, esta mulher e este homem que estão dentro de casa em quarentena, não estão conseguindo lidar bem um com o outro. Senhor da glória, vai ajudando esta mulher, este homem a se entender, a ter equilíbrio, domínio próprio. Repreende o desespero, pânico, Pai amado, a vontade de sair correndo, Pai amado, e vai trazendo a paz do Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é Deus. Vai tomando o Brasil, Deus, vai tomando, Pai amado, vai tomando esta pandemia, Deus, neste lugar. Espírito de Deus, tem de misericórdia do nosso país, Pai amado, vai direcionando esses governantes para conduzir este povo, Pai amado, na tua direção. Toma, Pai amado, Pai amado, vai tomando os líderes, Pai amado, os políticos, Pai amado, de todos os poderes, Pai amado, de todos os 3 poderes, Pai amado. Espírito de Deus da glória, vai manifestando o teu poder em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai tocando nos corações dos parlamentares, vai tocando no coração de todos, Pai, para que esta nação seja conduzida pelo Senhor. Bem-aventurada a nação cujo Deus verdadeiramente é o Senhor. Deus, vai tomando este país em tuas mãos, vai tomando, Pai amado, cada pessoa, Pai amado, que está agora em miséria, Pai amado, pessoas, Pai amado, muitas vezes que não estavam em estado de miséria, mas porque não pode trabalhar agora, estão em estado de miséria. Tem de misericórdia dos moradores de rua, pessoas, Pai amado, desesperadas, Pai. Espírito de Deus, vem agir, Deus, vem fazer o teu impossível, vai levantando pessoas, Pai amado, para fazer o serviço social. Deus, independente de ser evangélico, ser espírita, ser católico, ser o que for, Pai amado, vai levantando pessoas para ajudar, Pai amado, outras pessoas, Pai amado, vai ajudando o Espírito Santo, vai conduzindo, Pai. Espírito de Deus, tem de misericórdia, Pai amado, do nosso país, tem de misericórdia dos Estados Unidos, Pai, que a curva já estava descendo, mas agora voltou a subir novamente. E tem de misericórdia daquele país, Deus, tem de misericórdia daquela nação. Põe as tuas mãos naquele lugar. Espírito de Deus, eu oro a Ti por cada mãe, por cada esposa, por cada filho que perdeu um parente, Pai amado, para este vírus. Deus, tem de misericórdia. Vai tomando os hospitais, vai tomando os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, Pai amado, vai tomando também Espírito Santo de Deus.
vai tomando os motoristas do SAMU, ou os enfermeiros, médicos, vai tomando recepcionistas, todos, Pai amado, que trabalham nos hospitais, esses verdadeiros guerreiros, Pai amado, unge com a tua presença, as tuas armaduras. Eu oro a ti, Deus, independente da religião de cada um, eu oro a ti para que o poder de Deus desça, entra nos hospitais, repreende o espírito da morte, Senhor, e vai tendo de misericórdia, Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré eu te peço, vai entrando com providência, Deus, no nome de Jesus. E eu oro a ti, Pai, por cada, Pai amado, por cada pessoa, Pai, que tem pegado este vírus. Eu oro a ti nesta hora, Pai. Vai tirando, vai fazendo com que esse vírus suma, os anticorpos apareçam, Pai, e que o nome do Senhor, Pai, seja glorificado. Tem de misericórdia do nosso país, Deus. Tem de misericórdia de nossa nação, Espírito de Deus. Eu oro a ti nesta hora, Pai. Eu oro a ti, Pai, tem de misericórdia, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, igreja? Eu tenho certeza de que você foi impactado aí pelo poder da glória do Senhor. Eu tenho certeza de que você foi aí, está saindo diferente, eu estou saindo diferente também junto com você, saindo transformado pelo poder de Deus. E eu tenho certeza de que a presença do Senhor na sua vida, ela é poderosa. Amém? Eu quero só dar alguns avisos da igreja antes da gente terminar a transmissão. Quero lembrar os irmãos que nós estamos com nossos cultos apenas nos domingos. Então, esse domingo nós vamos fazer um clamor, uma oração pela nossa família. Então, em nome de Jesus, vá no domingo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você que mora aqui em Salvador, nossa igreja fica na rua Melo Moraes Filho, 208, Fazenda Grande do Retiro. Se você é daqui de Salvador, não conhece a região, pode botar no Waze, pode botar no Facebook, pode botar no Waze, no Uber, no 99Pop, no Google, que você encontra lá a localização certinha. Tá? As transmissões, elas são feitas nas terças e quintas-feiras às 20 horas. Semana passada a gente teve alguns problemas, a gente está tendo algumas coisas, mas algumas lutas que a igreja está passando, mas eu peço aos irmãos que orem por nós, orem pela igreja, orem pela liderança da igreja, pelo pastor presidente, pastor Hamilton, a esposa dele, a pastora Juliana, a sua filha. Ore, porque nós precisamos de oração. Amém? Eu também, irmão, deixa Deus te usar, ore por mim também, que eu preciso de oração. Eu, minha esposa, meus filhos, nós precisamos de oração também. Nós estamos com as campanhas de oração às 12 horas, todas as 12 horas do dia, às 12 horas da noite. Nós estamos orando pelo nosso país, pela nossa nação, pela nossa família. Tá? Então, esteja conosco nessas orações. E para finalizar, o último aviso, nós estamos fazendo uma campanha, né, de doação. Então, você doa, graças a Deus, muitas pessoas estão doando, né, tem pessoas doando, nós estamos conseguindo ajudar famílias, ajudar pessoas. São pessoas que estão morrendo de fome, são pessoas que estão sem saber o que fazer. Você talvez esteja em quarentena e é muito fácil você estar em quarentena porque você tem uma comida ali na despensa, você tem um suco, você tem a fruta, você tem um açúcar, você tem um feijão, você tem um arroz, você tem um conforto da sua casa, então é muito fácil. Mas tem pessoas que estão na rua que não sabem o que fazer. Pessoas que trabalhavam, que vivia de vender uma fruta, de vender uma bala na rua e que a rua está parada. E são essas pessoas que a gente procura ajudar. A gente procura ajudar pessoas que realmente precisam. Então, deixe o Senhor tocar no seu coração, né? Deixe Deus tocar no seu coração, para a gente ajudar mais pessoas. Né? Na verdade, não somos nós que ajudamos, é você que ajuda.
né? Nós só somos um canal, como eu costumo dizer. Então, a gente recebe a doação, coloca e dá para as pessoas, né? E doa para as pessoas. Como é que você faz para doar? Entre em contato conosco. Você pode mandar uma mensagem, se for uma pessoa do nosso ciclo de relacionamento, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para o pastor presidente. Mas se você não é do nosso meio ali de relacionamento, na página do que está aqui no rodapé da transmissão, na página da igreja, tem lá o telefone da igreja. Então você bota no seu celular, na agenda, e manda uma mensagem para a gente, que a gente vai providenciar, recolher aí essa doação. Amém? Vou lhe abençoar, vou dar a bênção apostólica e eu agradeço mais uma vez estar com você aqui neste lugar. Amém? E que a presença do Senhor resplandeça sobre ti. E que nunca falte o amor e a misericórdia do Senhor para todo sempre. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.